Bem-vindo ao canal Cicatrizes da Alma. Toda alma tem uma marca, as que você vai ouvir aqui. Talvez pareçam com as suas. Inscreva-se e descubra. Patrícia tinha apenas 17 anos quando descobriu que estava grávida. Um momento que deveria trazer alegria trouxe medo e solidão. Ela contou primeiro ao namorado, esperando apoio, um abraço, uma palavra de conforto. Mas ele simplesmente fugiu, sem assumir a responsabilidade, deixando-a ainda mais sozinha. Desesperada, tentou contar à mãe, acreditando que poderia encontrar algum abrigo ou compreensão. Mas a mãe não apenas se recusou a acolhê-la, ela a humilhou com palavras cortantes e frieza absoluta, dizendo que o erro era só dela e que agora teria que se virar. Para castigá-la, mandou Patrícia para a casa de parentes, deixando claro que a responsabilidade pela gravidez era dela e que nenhum apoio seria oferecido. Sozinha, humilhada e deslocada, Patrícia percebeu que precisaria lutar por ela mesma e pelo bebê, sem esperar ajuda de quem deveria amá-la mais. Os dias passavam lentamente, e Patrícia trabalhava sem descanso no sítio para onde havia sido levada. O sol cortante queimava sua pele enquanto ela se curvava sobre a lavoura, e sempre lembrando o peso de sua situação. Ela acreditava, profundamente, que merecia aquilo. A mãe havia deixado claro que engravidar era um erro horrível, algo imperdoável, e que Patrícia precisava sofrer por isso. Com essas palavras ecoando em sua mente, ela se entregava ao trabalho com uma resignação silenciosa, carregando também o peso de sua barriga cada vez mais pesada. Os parentes que a acolheram eram gentis, mas a verdade era dura. Não podiam sustentar Patrícia sem a ajuda dela, porque dependiam do trabalho diário no sítio para sobreviver. E Patrícia entendia isso. Por mais que estivesse exausta, fazia o que podia, sabendo que cada esforço era um pouco de dignidade. Mesmo em meio à dor, e que aquele sacrifício, por mais cruel, também era sua forma de lutar por ela e pelo bebê que carregava. No sítio, os parentes conseguiram improvisar um pequeno barraco para Patrícia ficar, um lugar simples, mas que ela poderia chamar de seu enquanto o bebê crescia. Eles a deixavam à vontade, e até sugeriam que ela pudesse, um dia, melhorar o barraco ou viver ali ajudando na roça. Era pouco, mas era acolhimento, algo que Patrícia jamais esperou receber. Ao ver que a filha estava sendo cuidada, mesmo que através do esforço de trabalho e dedicação, a mãe sentiu uma raiva silenciosa. Para o ensinar uma lição ainda mais dura, decidiu levar Patrícia de volta para casa. Mas, ao invés de oferecer qualquer conforto, a confinou em um puxadinho nos fundos da casa, um espaço usado para guardar coisas antigas, sem luz, sem água, totalmente isolada. Agora, Patrícia dependia da mãe para tudo: comer, beber, sobreviver. Todos os dias, ela ia até a porta da casa e pedia, com voz trêmula: "Por favor, me deixe voltar para o sítio." Mas a mãe permanecia fria, ignorando os pedidos, deixando-a sofrer, acreditando que assim estaria ensinando uma lição. Mesmo em meio à dor e à humilhação, Patrícia não desistia. Cada dia naquele puxadinho a ensinava algo doloroso. Mas também fortalecia sua determinação. A vida de seu filho e a própria dignidade não poderiam ser deixadas à mercê de quem a rejeitava. Certo dia, a irmã mais nova de Patrícia, Cláudia, com apenas 16 anos, também descobriu que estava grávida. Sempre mimada e protegida pela mãe, ela decidiu contar primeiro para Patrícia, porque costumava levar pequenos objetos e alimentos para o quarto escuro onde a irmã vivia. Patrícia, mesmo magoada e cansada da frieza da mãe, disse à irmã: "Conte para a mamãe. Ela vai cuidar de você, porque ela sempre te amou mais do que a mim." Cláudia, então, foi até a mãe e, diferente de Patrícia, foi recebida com abraço, carinho e palavras acolhedoras. O contraste era doloroso. Tudo para Patrícia havia sido sofrimento, para Cláudia era proteção e amor. Com o passar dos dias, Cláudia recebeu um enxoval completo para o bebê: roupas, móveis, cuidados da mãe, tudo do melhor. Mas, escondida, ela também se aproximou de Patrícia, ajudando a reparar o que podia e pedindo desculpas: "Eu não entendo por que ela age assim com você." Patrícia, com o coração apertado, percebeu mais uma vez a verdade que doía. A mãe amava apenas a irmã mais nova.
Com Cláudia era tudo diferente, cheio de cuidado e conforto. Com Patrícia, era frieza, castigo e dor. Mas, mesmo diante dessa injustiça, Patrícia começou a entender que seu valor não dependia do amor da mãe e que precisaria encontrar sua própria força para proteger a si mesma e ao bebê que carregava. Finalmente, Patrícia deu à luz. O bebê veio ao mundo saudável, mas a alegria era misturada com medo e cansaço. Receber alta do hospital significava voltar para a casa fria, para o quarto escuro onde ela viveria durante a recuperação. Cláudia, sua irmã mais nova, foi quem a ajudou a levar o bebê para o quarto. Mas ali, sozinha, Patrícia precisava cuidar de si mesma e do recém-nascido. O espaço era apertado, sujo e desconfortável, fraldas espalhadas pelo chão, roupinhas sujas e molhadas, porque ela não podia limpar nada durante os primeiros dias de recuperação. Cada movimento doía, cada choro do bebê aumentava o peso de sua exaustão. Os dias eram longos e silenciosos, marcados por esforço e lágrimas escondidas. Cláudia tentava ajudar quando podia, mas ela própria se preparava para o nascimento do próprio bebê, e não conseguia estar presente o tempo todo. Mesmo assim, Patrícia não desistia. Cada dificuldade era enfrentada com coragem. Mesmo sem conforto, mesmo sem apoio constante. Ela aprendeu naquele quarto escuro que ser mãe não é apenas cuidar de outro ser, mas também descobrir a força que existe dentro de si mesma. Enquanto isso, Cláudia deu à luz seu bebê. Diferente de Patrícia, ela recebeu todo o apoio da mãe. Quarto limpo, roupas lavadas e arrumadas, cuidados constantes e a tranquilidade de quem é protegida desde o início. Cláudia se recuperava em conforto. Patrícia, já com 18 anos completos, olhava para o filho e para sua própria vida e tomou uma decisão importante. Decidiu sair escondida daquele quarto escuro, que havia sido sua prisão emocional e física por tanto tempo. Com o bebê nos braços, ela seguiu sozinha até o sítio onde havia trabalhado meses antes. Chegando lá, pediu aos parentes para recuperar o pequeno barraco improvisado, implorando para que ninguém contasse que ela estava ali. Ela contou tudo o que havia vivido. A humilhação, o abandono e o sofrimento. Pediu conselho sobre se havia feito a coisa certa ao fugir, e os parentes, com sinceridade e carinho, disseram que não, que ninguém merecia passar por aquilo, e que o que a mãe dela fez foi cruel e injusto. Lá ela foi acolhida. Patrícia pôde finalmente respirar, se recompor e começar a retomar suas atividades na roça. Pela primeira vez, sentiu que, apesar da dor, havia um lugar seguro para ela e seu filho. E que poderia reconstruir a própria vida com dignidade e coragem. Certo dia, Cláudia foi visitar Patrícia no sítio. Ela havia saído da proteção da mãe e ido morar com um namorado, que assumiu a responsabilidade por ela e pelo bebê. A vida de Cláudia agora era tranquila e segura, longe da frieza que Patrícia havia enfrentado. Durante a visita, Cláudia contou tudo sobre sua nova vida e fez um convite. Queria que Patrícia fosse morar com ela e com o marido, numa casa confortável, sem precisar se preocupar com nada. Mas Patrícia recusou. Não queria dar trabalho à irmã, não queria depender de ninguém novamente. Cláudia comentou que a mãe estava arrependida e queria se desculpar. Mas Patrícia manteve sua decisão firme. Ela disse que jamais desejaria o mal da mãe, mas não queria ter sua presença por perto. Sem raiva, sem mágoa, apenas paz, Patrícia explicou que a mãe vivesse a própria vida em paz, mas que nunca mais poderia esperar se reaproximar dela. Naquele momento, Patrícia entendeu que sua liberdade e sua dignidade valiam mais que qualquer relação quebrada. Ela havia sobrevivido à rejeição, ao abandono e à dor, e agora podia viver em paz, protegendo a si mesma e ao filho, mantendo apenas os laços que realmente importavam. Patrícia encontrou finalmente sua paz no sítio. Apesar do trabalho duro e dos desafios diários, jamais faltou comida, afeto ou amor para o filho. Cada dia era repleto de cuidados, carinho e dedicação. O menino cresceu saudável, frequentando a escola, brincando ao ar livre, respirando o ar puro e vivendo em contato com a natureza.
Patrícia, por sua vez, descobriu alegria nas pequenas coisas, o riso do filho, o pôr do sol sobre os campos, a sensação de construir uma vida com as próprias mãos. Aos poucos, ela foi reconstruindo sua história, tijolo por tijolo, naquele lugar lindo, transformando dor em força, abandono em aprendizado e sofrimento em esperança. E assim, Patrícia provou que, mesmo depois das maiores tempestades, é possível florescer. Que o amor verdadeiro não depende de quem nos rejeitou, mas de quem escolhemos cuidar e proteger. E que, no fim, a vida sempre recompensa aqueles que nunca desistem de lutar com coragem e coração aberto.